Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento, Inovacar Veículos, compromisso com qualidade, a escolha certa na hora de comprar seu carro. Farmácia Brasil, sua saúde é a nossa tradição. Quevedo Soluções Elétricas e Decorações. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de João 8, 31, 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que quem nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam a ele: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornais livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas um filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso pai. Eles responderam, então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus, isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhes: então, nós não nascemos do adultério, temos um só Deus, um só Pai, que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus, o Senhor Jesus continua insistindo para nós, para que nós nos tornemos seus discípulos, seus verdadeiros seguidores e seguidoras. Precisamos assim realmente ouvir a sua palavra, mas não só ouvir, mas viver, praticar os ensinamentos da palavra de Jesus. E aqui Jesus vai questionar aquelas pessoas que ouviam a sua palavra, mas não queriam colocar em prática, mas se diziam assim tementes a Deus, obedientes à palavra de Deus. E aí Jesus vai fazer uma pergunta que é muito forte, essa pergunta, né, que Jesus diz assim: vocês dizem que vivem a palavra de Deus? Vocês dizem que têm Deus no coração? Que são de Deus? Vocês são pessoas de Deus? São tementes a Deus? Mas por que vocês estão querendo me matar? Que Deus vocês têm aí no coração? Então, olha só que pergunta terrível essa, né? Vocês estão aqui dizendo que são homens de Deus, e Abraão, inclusive, é vosso pai. E Jesus vai dizer: olha, vocês dizem que são de Deus, mas querem me matar. Mas dizem que são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão. Mas Abraão não quis matar Deus, pelo contrário, obedeceu a Deus. Mas como que vocês dizem, né, que são descendentes de Abraão? E vocês querem me matar, querem matar o próprio Deus. Então, Jesus chama a atenção justamente deles usando essa expressão forte e que às vezes a gente lê o Evangelho e não se dá conta, né? Vocês têm Deus, vocês são de Deus, mas olha as atitudes de vocês. Olha o comportamento de vocês. Olha o que vocês são capazes de fazer. Vocês são capazes de tirar a vida de um inocente, mas vocês dizem que são de Deus? Mas que Deus é esse? E essa é uma palavra que serve para mim e para você também. Quando nós somos intolerantes, quando nós somos ignorantes com os outros, não aceitamos, não acolhemos o outro,
A pergunta que deveríamos nos fazer: que Deus nós temos? Que Deus nós servimos? Nós dizemos que somos de Deus, dizemos que somos tementes a Deus. Então, isso é um convite que nós precisamos hoje também nos fazer, né? E Jesus diz: olha, isso Abraão não fez. Então, vocês deveriam, se são filhos de Abraão, fazer aquilo que o vosso pai Abraão fez. O que o vosso pai Abraão fez? Serviu a Deus, obedeceu a Deus, deixou tudo para fazer aquilo que Deus lhe pedia. E agora, o próprio Deus, na minha pessoa, está pedindo para vocês que são filhos de Abraão, que é o pai na fé de vocês, e vocês não querem obedecer, vocês não querem aceitar. Vocês estão querendo, inclusive, porque não querem aceitar, não querem obedecer, não querem concordar com aquilo que eu estou falando, querem inclusive me matar. Então, isso é uma chamada de atenção também para nós, que se nós somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos saber respeitar, acolher o outro. Nós não podemos ser intolerantes com o outro. Se eu não sou capaz de respeitar, de acolher, de valorizar o outro como ele é, a primeira pergunta que eu devo fazer para mim: que Deus eu sirvo? Realmente, eu sou um homem, uma pessoa de Deus? Então eu sempre digo assim que o sinal de que se eu sou uma pessoa de Deus, se eu tenho Deus no meu coração, é se eu sou capaz de amar, se eu sou capaz de acolher o outro como ele é. Então aí está o sinal de que Deus existe na minha vida, que Deus está encontrando espaço na minha vida. Não é uma ideia, não é uma projeção minha que eu faço ou imagino um Deus segundo a minha vontade. E não, Deus precisa ser Deus para que eu possa ser eu. E eu só vou ser eu quando eu faço aquilo que Deus me pede, o que Deus me ensina através da sua palavra. Que nós hoje possamos aprender disso. Então, se temos Deus em nós, precisamos ter atitudes e realmente quem tem fé, de quem realmente é uma pessoa de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento: Inova Car Veículos, Farmácia Brasil e Quevedo Soluções Elétricas.
Óculos. Dia 9, quarta-feira. Gravando quarta nova. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de João 8, 31, 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que quem nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam a ele: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornais livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas um filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso pai. Eles responderam, então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus, isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhes: então, nós não nascemos do adultério, temos um só Deus, um só Pai, que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Senhor Jesus continua insistindo para nós, para que nós nos tornemos seus discípulos, seus verdadeiros seguidores e seguidoras. Precisamos assim realmente ouvir a sua palavra, mas não só ouvir, mas viver, praticar os ensinamentos da palavra de Jesus. E aqui Jesus vai questionar aquelas pessoas que ouviam a sua palavra, mas não queriam colocar em prática. Mas se diziam assim, tementes a Deus, obedientes à palavra de Deus. E aí Jesus vai fazer uma pergunta que é muito forte, essa pergunta, né, que Jesus diz assim: vocês dizem que vivem a palavra de Deus? Vocês dizem que têm Deus no coração? Que são de Deus? Vocês são pessoas de Deus? São tementes a Deus? Mas por que vocês estão querendo me matar? Que Deus vocês têm aí no coração? Então, olha só que pergunta terrível essa, né? Vocês estão aqui dizendo que são homens de Deus. E Abraão, inclusive, é vosso pai. E Jesus vai dizer: olha, vocês dizem que são de Deus, mas querem me matar. Mas dizem que são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão. Mas Abraão não quis matar Deus, pelo contrário, obedeceu a Deus. Mas como que vocês dizem, né, que são descendentes de Abraão e vocês querem me matar, querem matar o próprio Deus? Então, Jesus chama a atenção justamente deles usando essa expressão forte e que às vezes a gente lê o Evangelho e não se dá conta, né? Vocês têm Deus, vocês são de Deus, mas olha as atitudes de vocês. Olha o comportamento de vocês. Olha o que vocês são capazes de fazer. Vocês são capazes de tirar a vida de um inocente, mas vocês dizem que são de Deus? Mas que Deus é esse? E essa é uma palavra que serve para mim e para você também. Quando nós somos intolerantes, quando nós somos
né, ignorantes com os outros, não aceitamos, não acolhemos o outro, a pergunta que deveríamos nos fazer: que Deus nós temos? Que Deus nós servimos? Nós dizemos que somos de Deus, dizemos que somos tementes a Deus. Então, isso é um convite que nós precisamos hoje também nos fazer, né? E Jesus diz: olha, isso Abraão não fez. Então, vocês deveriam, se são filhos de Abraão, fazer aquilo que o vosso pai Abraão fez. O que o vosso pai Abraão fez? Serviu a Deus, obedeceu a Deus, deixou tudo para fazer aquilo que Deus lhe pedia. E agora, o próprio Deus, na minha pessoa, está pedindo para vocês que são filhos de Abraão, que é o pai na fé de vocês, e vocês não querem obedecer, vocês não querem aceitar. Vocês estão querendo, inclusive, porque não querem aceitar, não querem obedecer, não querem concordar com aquilo que eu estou falando, querem, inclusive, me matar. Então, isso é uma chamada de atenção também para nós, que se nós somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos saber respeitar, acolher o outro. Nós não podemos ser intolerantes com o outro. Se eu não sou capaz de respeitar, de acolher, de valorizar o outro como ele é, a primeira pergunta que eu devo fazer para mim: que Deus eu sirvo? Realmente, eu sou um homem, uma pessoa de Deus? Então eu sempre digo assim que o sinal de que se eu sou uma pessoa de Deus, se eu tenho Deus no meu coração, é se eu sou capaz de amar, se eu sou capaz de acolher o outro como ele é. Então aí está o sinal de que Deus existe na minha vida, que Deus está encontrando espaço na minha vida. Não é uma ideia, não é uma projeção minha que eu faço ou imagino um Deus segundo a minha vontade. E não, Deus precisa ser Deus para que eu possa ser eu. E eu só vou ser eu quando eu faço aquilo que Deus me pede, o que Deus me ensina através da sua palavra. Que nós hoje possamos aprender disso. Então, se temos Deus em nós, precisamos ter atitudes e realmente quem tem fé, de quem realmente é uma pessoa de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.